Alô, meu mestre Zezinho Vieira, boa tarde para você, boa tarde para os ouvintes que estão ligados no Na Defesa e no Ataque pela rede União de Rádio, a rede de rádios que veio para ficar. Muito boa tarde para todo mundo, para cima sempre, em alto astral. Lembrando que todos podem curtir sempre aí a programação diária da Rede União de Rádios, sempre começando, né, meu mestre, com você às 8 da manhã, com o Radar da Notícia, depois das 10h30, de 10h30. O Radar da Notícia vai de 8 às 9 da manhã. De 10h30 ao meio-dia e meia, entra o Plataforma Popular. Das 13 às 15 horas, aí o pessoal vai curtir o Made in Brasil com a apresentação do Ronaldo José. Às 16 horas, aí sim também entra o Na Defesa e no Ataque, esse programa aí esportivo, também que já virou mania no dia a dia, né, dos ouvintes da rede de rádio, que estão sempre bem informados sobre o mundo dos esportes em todas as suas dimensões e também do futebol. E às 8 da noite, de 8 até às 10, o pessoal fica na boa companhia do nosso irmão J. Freitas. Então, é uma programação super especial, feita com muito carinho para os ouvintes da rede União de Rádios. Dizendo, meu mestre, que as pessoas estão perguntando, porque tem aí o calendário da FIFA, né? 10 dias aí que o Campeonato Brasileiro e outras competições vão ficar paradas. E aqui no Brasil está surgindo uma dúvida porque as pessoas estão acostumadas a ver os jogos da seleção em uma emissora, né? Todo mundo já conhece, que é a Globo, a Toda Poderosa. E as pessoas não estão vendo, né, as chamadas dos amistosos da seleção, que acontece no sábado e também na terça, não estão vendo essas chamadas na Globo. Então, muitos estão aí em dúvida para saber se realmente vai ter os jogos da seleção, aonde que esse jogo irá passar, na TV aberta, né? E o que está acontecendo, porque muitos, né, como já estão viciados na Globo, já estão acostumados com a Globo, então o que acontece? Como você não tem aquela chamada, como você não tem todo aquele trabalho, né, de reportagem, então as pessoas estão achando que não vai se ter nada. Não vai se ter nada. Mas as pessoas estão muito enganadas, né? Os amistosos da seleção, elas vão passar em rede aberta na Bandeirantes, na rede Bandeirantes de televisão, que adquiriu aí o direito de transmissão para passar os jogos da seleção. A Globo não conseguiu fechar contrato, né, com a empresa que é responsável, que detém os direitos de transmissão dos jogos da seleção, e com isso a Bandeirante, que está investindo, né, também muito no esporte, então ela que já vem transmitindo, como a gente já bem falou, a Série B, ela também está transmitindo, né, a Fórmula 1, e agora ela também vai transmitir os jogos da seleção brasileira. Então, todo mundo já sabe, ou aqui, né, os ouvintes da Rede União já vão ficar ligadaço entendendo que vão ter que mudar, né? Antigamente a gente dizia seletor, pegava ali, né, mudava aí o seletor. Agora é no controle, no controle. Então, para vocês ficarem bem localizados, os jogos da seleção brasileira irão passar na rede Bandeirante de televisão. E também, né, nós já temos aqui uma baixa na seleção e também já temos aqui uma outra convocação para poder substituir, né, o zagueiro Nino. E o que acontece? Robert Renan é convocado para substituir Nino em amistosos da seleção brasileira. Zagueiro do Zenit é chamado por Ramon Menezes para jogos contra Guiné e Senegal. O zagueiro Robert Renan foi convocado pelo técnico interino Ramon Menezes para defender a seleção brasileira nos amistosos contra Guiné neste sábado e Senegal na próxima terça-feira, dia 20. O jogador de 19 anos substituirá Nino, do Fluminense, que foi cortado por conta de uma lesão no músculo adutor da coxa direita. Robert Renan se juntará ao grupo brasileiro na Espanha na quarta-feira. Essa é a segunda convocação do jovem defensor, que já havia sido chamado para o amistoso contra Marrocos em março. Ele esteve na conquista
do Sul-Americano Sub-20 no começo do ano e no Mundial da categoria, no qual foi o Brasil eliminado nas quartas de final no começo do mês. Então, é isso aí, trazendo mais uma informação de primeira para os ouvintes que já estão, se ligando na seleção brasileira, convocada pelo técnico interino Ramon Menezes. Ramon Menezes está lá fazendo um bom trabalho, vascaíno, né? Então, tá aí, por enquanto, enquanto a seleção não acha aí o seu técnico, então o Ramon vai fazendo os trabalhos e tá aí, no caso, já fez a convocação de Robert Renan, que vai substituir Nino. Então, é isso daí, meu mestre. E também, vamos falar aqui trazendo outra informação, porque no sábado, o pessoal acompanhou a final da Champions League. E quem fez também a transmissão na TV aberta foi o SBT, o canal de Silvio Santos. Meu mestre, é aquilo que a gente sempre vem falando, quando a gente acompanha a televisão, todos nós, eu também sou um fã de televisão, sempre acompanhei os números dos programas, e principalmente quando você tinha aquela guerra salutar entre a Globo e o SBT, que disputavam ali a liderança. E era uma guerra sempre muito sadia para o público, porque você tinha mais opções. Então, para quem não sabe, o SBT é o canal que iniciou e praticamente a gente pode falar que foi o fundador da Copa do Brasil. A Copa do Brasil, inicialmente, ela era transmitida pelo SBT, assim como os jogos da seleção também eram transmitidos pelas emissoras de canal aberto normalmente, todas transmitiam. E a Bandeirante, era muito forte no esporte. Aos domingos, aquela excelente equipe, daquele excelente narrador, Luciano do Vale. Então, o Luciano do Vale, quando foi contratado para a Rede Bandeirante, ele montou uma estrutura no canal chamado, que passou a ser chamado de Band Esporte. Transmitia todas as modalidades de esporte. Aos domingos, a Bandeirante começava já sua programação bem cedo, era vôlei, remo, Fórmula Indy, campeonatos italiano, inglês, era uma fartura de esporte, na Bandeirante. E também você tinha a transmissão da Champions. Mas, como a Globo ela não sabe perder e ela não aceita concorrência, então ela foi dando um jeito de ir, sempre pegando, pega dali, pega dali, pega daqui, pega dali, pega dali, até ela formar seu monopólio, e com isso, algumas emissoras, assim como também foi o caso do SBT, com a Copa do Brasil, essas emissoras deixaram de transmitir esporte, deixaram de transmitir futebol, como foi o caso. Aí o SBT perdeu os direitos de transmissão da Copa do Brasil para a Rede Globo. Aí, agora, isso tem que ser mencionado, de 2019, do governo Jair Bolsonaro para cá, então o Bolsonaro foi aí dando uma quebrada nessa hegemonia aí da Globo, no monopólio, e aí algumas emissoras voltaram a ter direito de fazer transmissão esportivas. Então, a Band está conseguindo ter êxito em transmissões de competições esportivas. A Record também conseguiu, aí, fez um belo trabalho na final do Paulistão 2023, fez a contratação temporária do Kleber Machado e deu um banho de audiência, Os dois jogos da decisão do Paulistão foram transmitidos pela Record com a narração do Kleber Machado, que deu um banho, um massacre de audiência na Rede Globo. E no sábado, o SBT também conseguiu a façanha e deu um banho de audiência na Globo com a final da transmissão, com a transmissão da final da Champions League, que foi, elas foram disputadas pelo Manchester City e também pela Internacional de Milão, Então, o que acontece? Vamos aos números. O SBT ficou na frente com 10 pontos, vamos arredondar para 11, e a Globo ficou em vice, ficou em segundo lugar, transmitindo o Caldeirão com o Mion, com 10 pontos. Então, o SBT chegou a ter pico de 13 pontos, 14 pontos, mas ficou na média com 11 pontos, e a Globo ficou com 10 pontos.
Então, a vitória foi para o SBT, né, que fez a transmissão com o Theo José e equipe, e conseguiu, né, ter esse resultado. Agora, já há quem diga que, assim como a Globo fez com a Libertadores, que a Libertadores estava sendo transmitida pelo SBT. Foi transmitido em 2021, 2022, né, com grande audiência. O SBT nadou na audiência, conseguiu grandes investimentos, patrocínios, e aí a Globo já foi lá e já retomou a transmissão da Copa Libertadores. E agora há quem diga, né, que a Globo está aí lutando também para ter novamente o direito à transmissão da Champions League. E pode ser também, porque o SBT ainda detém o direito de transmissão da Copa Sul-Americana, e parece que a Globo também já está aí mexendo os pauzinhos para poder ter essa competição aí para o próximo ano. Então, o certo é que as emissoras que estão apostando em esporte, as emissoras que estão apostando em futebol, estão tendo êxito. Isso é sinal, né, que quanto mais se faz cobertura, seja no rádio, seja numa mídia geral, seja na televisão, quanto mais você trabalha com esporte, o retorno é certo e garantido. Tá bom, meu mestre? Aqui, só dizendo também, rapidinho, que o Mbappé, né, não irá renovar o contrato dele com o PSG. A gente vai buscar mais informações depois, mas parece que ele já, esse ano, já está mudando, né, para outra região, não quer ficar no PSG. Então, além, né, de Messi, Neymar, agora também, e quem pediu para sair foi o Mbappé, tá bom? Aqui do Rio de Janeiro, para o Na Defesa e no Ataque, para a Rede União de Rádios, aqui fala Valdeir Carvalho.